Olá, meus irmãos, a graça de Cristo para todos vocês que têm acompanhado as nossas reflexões, seja no Twitter, seja no Facebook ou no meu canal do YouTube. Que Deus abençoe todos vocês ricamente. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós refletirmos no capítulo 17 do livro de Atos, no versículo 10 e 11, que diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu quero, com você, voltar ao nosso estudo sobre tipos de crentes, parte 2. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, todos nós sabemos quem eram os irmãos de Bereia. Uns irmãos que tinham um grande zelo pela Palavra de Deus, pois o texto que nós lemos, os 2 versículos iniciais, nos informam que os irmãos de Bereia eram nobres, porque eles examinavam as Escrituras. Eles não eram aquilo que nós chamamos de Maria vai com as outras, ou seja, o cidadão falou, ele acredita e vai embora, acreditando naquilo que o cidadão está falando. Não. Os irmãos de Bereia, eles agiam de forma diferente. Eles diariamente examinavam as Escrituras para ver se tudo aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com a palavra de Deus. E por isso que eles eram pessoas nobres. Lógico que, como igreja, como sinagoga, como comunidade de fé, como seres humanos pecaminosos, eles também tinham os seus defeitos, tinham as suas contendas, porque eles eram seres humanos igual a qualquer outro, pois todos nós temos os nossos defeitos e a igreja, ela é feita de pessoas com defeito, pois nós não somos santos, porque se fôssemos não estaríamos aqui. Nós temos os nossos defeitos e a igreja, ela não é perfeita, só no céu. Só quando nós estivermos no céu que nós seremos perfeitos. Mas enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós seremos sempre pecadores e prestes a falhar a qualquer momento. Então os nossos irmãos de Bereia, eles também tinham as suas contendas, tinham as suas falhas, mas eles examinavam as Escrituras, eles estudavam para ver se tudo que estava sendo pregado estava de acordo com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E nós evangélicos, nós que somos chamados de povos de Deus, temos que ter este mesmo cuidado, este mesmo zelo pela palavra de Deus. Mas infelizmente o cristianismo, principalmente em nossos dias, tem sofrido veementemente por questões horríveis. Pessoas que não têm mais compromisso com a palavra de Deus, pessoas que perderam completamente as suas qualidades, pessoas que, diferentemente dos irmãos de Bereia, não têm mais zelo pela palavra de Deus. Então, o cristianismo tem sofrido várias consequências devido às nossas falhas e à nossa preguiça e enfado espiritual. Pois vamos analisar agora, nesta segunda parte, a respeito dos tipos de crentes que têm surgido em nossas igrejas. Primeiro, o crente papagaio.
tem o crente papagaio. O crente papagaio é aquele que vive repetindo tudo que os outros falam. Tudo que os outros falam, ele repete. E ele nem sequer para estudar a palavra de Deus, para ver se aquilo que o camarada está falando está de acordo com as Escrituras. Ele tem preguiça de fazer isso. Então ele fica papagaiando aquilo que os outros falam. Fica papagaiando. E ele muitas vezes quer ser pregador, mas jamais ele irá conseguir ser um pregador. Como que você pode ser um pregador se você não estuda as Escrituras? Se você tem preguiça de buscar conhecimento no livro da vida, que é a palavra de Deus, então como é que você pode ser um bom pregador, papagaiando a vida dos outros? Mas infelizmente, vários crentes têm surgido assim dentro das igrejas. O crente papagaio. Ele não estuda as Escrituras. Ele não busca conceitos teológicos para afirmar a sua fé. E fica papagaiando aquilo que os outros falam. Segundo, o crente anão. O crente anão é aquele crente que está na igreja há muito tempo e do banco não passa. Ele nunca cresce. Ele nunca cresce. É aquele conceito de Paulo quando ele disse que deveria estar dando aos irmãos uma comida bem mais forte, mais sólida, mas infelizmente ele ainda continua dando leite. Porque o camarada há vários e vários anos dentro da igreja e do banco sequer ele consegue passar, ele não consegue ter uma profundidade bíblica, ele não consegue fazer absolutamente nada. Então esse aí é o crente anão. Ele está há anos na igreja e do banco não passa. E também não aprende nada. Ele não aprende nada. Ele nem sequer sabe papagaiar aquilo que os pregadores falam. Porque até isso ele tem preguiça de fazer. Então isso aí é o crente anão. Ele não quer ir para canto nenhum. Da maneira que ele chega na igreja, ele sai. Da mesma maneira que ele chega, ele sai sem que ninguém perceba a sua presença. Então esse é o crente anão. Terceiro, o crente porco-espinho. O crente porco-espinho é aquele crente que vive alfinetando, ele vive alfinetando tudo e todos que estão na igreja. É aquele camarada que vai para a igreja para falar da vida dos outros. É aquele camarada que no meio do culto, você muitas vezes quer ouvir a mensagem, você muitas vezes quer louvar o nome do Senhor e ele está do teu lado conversando besteira. Porque ele vai para a igreja alfinetar o povo. Ele não vai para a igreja adorar a Deus, de forma alguma. Vai falar da vida dos outros. Esse aí é o crente porco-espinho. Você está lá ouvindo a mensagem do Evangelho e ele está ligado na saia da irmã e está falando para você, tirando a sua concentração da mensagem do pregador. Você quer glorificar o nome de Deus e ele está lá falando besteira no seu ouvido e você não consegue fazer nada. No final das contas, nem ele faz nada e nem você, porque ele não deixou você fazer. Ele não deixou você glorificar o nome de Deus, ele não deixou você adorar a Deus, ele não deixou você aprender com a palavra de Deus, ele não deixa você fazer nada e também não aprende nada, porque a vida dele é alfinetar o povo. Isso aí é o crente porco-espinho. E isso, ele alfineta o camarada que está certo e o camarada que está errado. Lógico que existem alguns erros dentro das igrejas, entre aspas, que nós às vezes até falamos e comentamos. Nós comentamos até de certo ponto, fazemos um debate a respeito de alguns erros,
tentamos às vezes até corrigir de alguma forma, mas o crente porco espinho não. Ele alfineta qualquer um. Ele alfineta a igreja certa, ele alfineta a igreja errada, ele alfineta você quando você está certo, ele alfineta você quando você está errado. O negócio dele é alfinetar o povo. É passar a agulha, passar a serra. O negócio dele é esse. Ele não vai para a igreja a não ser fazer isso. Passar a agulha no povo. O crente porco espinho. Quarto é o crente testemunho. Esse aí é muito comum de se ver, principalmente em algumas igrejas que gostam de trabalhar o lado exterior dos irmãos. Você viu a roupa da irmã? Você acha que isso é roupa de crente? Ah, esse irmão aí usa bermuda, então porque ele usa bermuda ele não é crente, porque bermuda não é roupa de crente. Isso aí é o crente testemunho. Ele jamais encaixa na cabeça dele que se você fizer o certo, o mundo fala. Se você fizer errado, o mundo fala da mesma forma. Isso jamais passa na cabeça dele. Então, o crente testemunho, ele vive em função de não pecar. Ele vive em função de não deslizar na frente do povo para o povo não alfinetá-lo. Mas não sabe ele que de qualquer forma o povo alfineta. De qualquer forma, o povo vai falar dele. E Jesus falou isso. O próprio Jesus falou isso. Perseguiram a mim, quanto mais a vocês. Se preparem, porque eu fui perseguido e vocês também vão ser perseguidos. Independente de que você dê testemunho ou não, você vai ser perseguido como cristão. Lógico, que a questão do testemunho que eu estou falando não é você andar errado, andar de qualquer forma no caminho do Senhor. Não é isso que eu estou falando. É questão de usos e costumes. Porque o irmão usa uma calça é crente e o outro usa uma bermuda, não é. Porque a irmã não usa brinco, ela é crente, a outra irmã usa brinco, não é crente. Porque ela usa brinco e usa maquiagem. É nesse sentido que eu estou falando. É porque o crente testemunho, ele não sabe divergir as coisas. Ele pensa que usos e costumes é doutrina. Biblicamente falando, usos e costumes é uma coisa. Doutrina é outra coisa totalmente diferente. A doutrina bíblica não é usos e costumes. A verdadeira doutrina bíblica é amar, é perdoar, é você consolar os irmãos, é você visitar aqueles que precisam, é você compartilhar com os outros aquilo que você tem. Isso é a doutrina bíblica. Mas para o crente testemunho, não. Para o crente testemunho, a doutrina bíblica é o brinco da irmã, é a maquiagem da irmã, é a bermuda do irmão, é a camiseta do irmão. Para o crente testemunho, isso que é doutrina. Ele não sabe divergir as coisas. Esse aí é o crente testemunho. Ele gosta muito de julgar pela aparência. O crente testemunho é assim. Ele julga pela aparência. Ele julga de acordo com aquilo que ele vê. É como se ele conhecesse o coração do homem. A ideia é essa. O crente testemunho, ele julga como se ele conhecesse o coração do homem. Aí ele julga e põe a mão. Esse aqui é crente, aquele não é. Esse aqui é crente, aquele não é. Esse aqui vive fazendo isso, aquele não. Aí começa a divergir quem é e quem não é crente na visão dele. Quinto, crente cabeleireiro. O crente cabeleireiro é aquele que trabalha só para fazer a cabeça dos outros. Eu não sei se você já viu, mas pelo menos até já aconteceu comigo quando eu me converti. Uma certa pessoa chegou para mim e disse: você é evangélico de qual igreja? Aí eu falei: eu sou de tal igreja. Ele queria fazer a minha cabeça para que eu passasse a ser para a igreja dele, para que eu passasse a frequentar a sua igreja, melhor dizendo. Então ele queria de todas as formas me levar para a sua igreja. Ele falou para mim que se ele fosse para um culto evangélico, para uma igreja, e não sentisse a presença de Deus,
se a igreja fosse fria e se ele não conseguisse chorar, ele não teria feito nada. Aí eu falei para ele, então quando o senhor for para um culto, para sentir a presença de Deus tem que chorar, o senhor leva uma cebola de casca. Aí foi o que eu falei para ele, então já que o senhor só sente a presença de Deus chorando em culto, leve uma cebola para o culto e de casca na igreja, uma cebola que o senhor consegue chorar. Isso porque ele faz parte de uma igreja que é bastante movimenteira e eu já venho de uma linhagem mais tradicional. Venho mais de uma igreja conservadora, se assim eu posso dizer. Mas não tenho preconceito algum quanto às igrejas, até porque não existe dois céus. Nós iremos para o mesmo lugar, no final das contas. Então, não adianta a gente criticar os irmãos porque faz parte de uma igreja ou de outra, se no fim das contas nós iremos morar no mesmo lugar. Iremos para o mesmo céu. Mas esse irmão, ele queria porque queria fazer na minha cabeça para ir para a igreja dele. E assim como ele, eu conheço muitas pessoas que são assim. Resultado, hoje esse irmão está afastado do Evangelho. Ele está completamente afastado. Mas então, assim como ele, muitas pessoas são dessa forma. São crentes cabeleireiros. Vivem em função de fazer a cabeça dos outros para ir para a sua igreja. Eles gostam de pescar no aquário dos outros. A igreja certa é a deles. Eles são totalmente exclusivistas. Só eles que são corretos e mais ninguém. Você só é salvo se fizer parte da igreja dele. Caso contrário, você é condenado. Vai para o inferno. Então o crente cabeleireiro, ele tem essa ideia em sua mente. Quer ser salvo? Venha para a minha igreja. E uma certa vez eu ouvi isso de um irmão que faz parte dessa igreja. Uma igreja muito grande. Esse irmão chegou para mim e falou que a sua igreja salvava. Agora o que é interessante, esse irmão, ele é velho no evangelho. Ele não é novo convertido não. Esse irmão, ele tem no mínimo uns 40 anos no evangelho. Ou seja, é um irmão já maduro no evangelho. Ele tem de 40 a 50 anos no evangelho. Então quer dizer, uma pessoa que já deveria ter aprendido bastante a respeito da palavra de Deus, mas ao que parece não aprendeu absolutamente nada, porque igreja não salva ninguém. Se a igreja fosse meio de salvação, a graça era nula, o sacrifício de Cristo na cruz não seria válido. Mas louvado seja Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A graça é quem salva e não a igreja. Sexto, o crente rojão. O crente rojão é aquele crente que tem arranque, faz muito barulho, mas não sai do lugar. Esse é o crente rojão. Ele tem arranque, faz muito barulho, gosta de sapatear, gosta do reteté, sapatinho de fogo, canela de fogo, fogo puro, mas não sai do lugar. Normalmente esse tipo de crente, ele gosta de movimentos espirituais. É o que eles chamam de um mover de Deus. Eles gostam de espetáculos. Eles gostam de, após o término do culto, falar: hoje foi Pentecoste na igreja. Mas não sabe ele que Pentecoste que houve lá em Atos? Atos é um livro histórico. E uma coisa histórica é uma coisa que aconteceu e, segundo os historiadores, os pesquisadores, é histórico porque não acontece mais. Ficou no passado, por isso que é histórico. Mas eles ousam dizer: hoje foi Pentecostes, como querendo dizer que na igreja dele houve o que aconteceu lá no capítulo 2 do livro de Atos, onde na verdade nós que já conhecemos, sabemos que o que aconteceu no capítulo 2 de Atos é totalmente o oposto do que acontece
dentro das igrejas que dizem ser de fogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer essa comparação é a mesma coisa que você comparar Jesus e Zé Buchudo. Jesus é Jesus, Zé Buchudo é Zé Buchudo, não se compara. Mas tem irmãos que ousam comparar. Quer comparar o fogo que acontece na igreja dele com o que aconteceu no capítulo 2 do livro de Atos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o crente rojão é assim. Tem arranque, é um arranque tremendo que ele tem. Faz muito barulho, mas do lugar não sai. É temporário. Aquilo ali é só um tempo. Quando chega no culto, o irmão que é mais tímidozinho sofre com ele, porque é uma gritaria que ele faz dentro da igreja que você sai da igreja até moco, não consegue ouvir nada por um grande período. Mas também quando acabou o culto, aquele movimento ficou para lá e ele volta a ser a mesma pessoa e muitas vezes ladrão de consciência, preconceituoso, caluniador. Então quer dizer, aquele culto onde ele fez muito barulho, onde ele deu aquela rajada, não valeu de nada. Por quê? Porque não houve isso aqui. Não houve a palavra de Deus. Houve muito barulho, houve muito reteté, mas o fator principal do Evangelho, que é isso aqui, a palavra de Deus, não houve exatamente nada. Então a tendência é você voltar a ser a mesma pessoa. Porque sem palavra de Deus não há transformação de vida. Que neste momento o Senhor abençoe a minha e a tua vida, para que nós venhamos ter o cuidado de agir como os nossos irmãos de Bereia, os nossos irmãos bereanos que com alegria ouviam a palavra de Deus e iam conferir se tudo que estava sendo pregado estava de acordo com as Escrituras. Então que em nome de Jesus nós venhamos agir de igual modo, conservando e dando total credibilidade à palavra de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, desde agora para todo sempre. Amém e amém.